ustedes? Vienen muy bien con toda esta tecnología. Venimos muy bien, pero bueno, la tecnología es una variable, ¿no? Es una variable y hay que tratar siempre de tenerla a favor. Y estás muy Vamos nervioso. a tratar sinceramente de... No, no, para nada, no, estoy atento a lo que me avisan de lo que veo por internet, lo que me avisan y demás. No, no, para nada. Quiero que todos estemos cómodos, que todos estemos tranquilos. Yo estoy súper cómoda. Enrique. También estamos online, estamos ok. Ok, Estamos ok, boom. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas las personas que están aquí siguiéndonos en este segundo día y en el de este tercer simposio de derechos fundamentales, que como ya saben, organizado por la Universidad de Belgrano de Buenos Aires y la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Campus Maringá. Tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio hoy de poder contar con la presencia de la doctora Teodora Samudio, bien, y que después de la doctora Teodora seguiremos con la profesora doctora Daisy Rafaela da Silva de la Universidad Salesiana de Lorena, San Pablo. La doctora Teodora Samudio de la Universidad de Buenos Aires es doctora en Derecho, es docente, investigadora, es ex titular docente y directora de programas UASIT, y es ex directora del doctorado en Derecho en la Universidad del Museo Social Argentino. La doctora Teodora Samudio va a estar disertando sobre derechos humanos y derechos de familia, retos de las nuevas tecnologías. Invitamos, ya le damos la palabra a la doctora Teodora Samudio, que ella, además de estar, obviamente, desarrollando una temática para nosotros importantísima, un eje vital en este simposio, por sobre todas las cosas, queremos también, derecho de las familias o derecho de familia es una de las temáticas más versátiles que tienen, que forman parte de las temáticas de este simposio, no porque tal vez las otras no lo sean, sino porque en el derecho de familia muchas veces se ven reflejadas problemáticas muy contemporáneas, situaciones que se dan a diario y que repercuten mucho más en las materias, como por ejemplo el derecho de familia. Así que, sin más preámbulos, pasemos a los que en realidad saben, y en este caso la doctora Teodora Samudio tiene la palabra. bueno, eu não falo português, meu portunhol é muito ruim, então eu vou tentar falar em minha língua, castelhano, devagando, e depois, se alguma coisa não é compreendida, por favor, fale comigo, eu tentarei me explicar. Para comenzar, agradezco a estas instituciones, la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Brasil, y a la Universidad de Belgrano de mi país, y por este esfuerzo de vencer con los instrumentos que la tecnología nos da esta contingencia, y espero que hablo de las cuarentenas y de los aislamientos, que obviamente nos han permitido esmerarnos y profundizar en nuestras capacidades. Hoy vamos a hablar, al menos en estos minutos que me tocan, de ese impacto y esa recepción que la tecnología tiene en el derecho de familia. El derecho de familia es un derecho fundamental para Brasil. En el artículo 226 de su Constitución está expresamente contemplado que el Estado va a proporcionar todos los recursos, no solo educativos, sino científicos, para el ejercicio de este derecho de familia. Por eso
quizás el compromiso en Brasil sea muy fuerte, porque es un mandato fundamental de la sociedad. La familia es el pilar que constituye a la sociedad y al Estado. Argentina ha seguido ese camino, pero de modo convencional. Hablo de las convenciones de derechos humanos, hablo de la construcción a través de la jurisprudencia y de la doctrina. Nuestra legislación parecía ir también con este impulso, pero lamentablemente, debido a los vetos presidenciales, a las leyes sancionadas en el Congreso, como el Código Civil y Comercial, esos vetos, digamos, ese afastamiento, ese alejarse del espíritu del legislador, nos ha dejado algunos huecos, como el que muy bien señalara la doctora Sabrina Vázquez esta mañana frente a la gestación sustituta, que el código sancionado por el Congreso tenía previsto, pero fue vetada en esa parte, entre otros, en la promulgación. Lo cierto es que, bueno, ya entrando en mi tema de estos minutos, quiero hacer una reflexión inicial sobre cómo la filiación, para comenzar, ha sido impactada, choqueada por esa tecnología. Teníamos antes una filiación matrimonial, otra extramatrimonial, y allí andábamos. Hoy, afortunadamente, estas diferencias ya están totalmente olvidadas. Y en verdad, hoy la filiación se puede establecer, sí, por el método antiguo, por naturaleza, pero también se han admitido las filiaciones por técnicas de reproducción humana y, por supuesto, nuestra ya conocida ley de adopción. Justamente quiero apuntar a esa legislación de adopción. ¿Por qué? ¿Cómo impacta? ¿Cómo creo yo que impacta? Bueno, a través de la gran, enorme cantidad de embriones excedentes de estas prácticas de reproducción humana asistida. Hoy vemos como muchas parejas ya han podido concretar su deseo de formar una familia, incluso con la colaboración de material genético, esto hablo de gametas heterólogas, es decir, de aportantes anónimos, con lo cual pueden concretar a pesar de la inhabilidad de alguno de los miembros. Esto ha creado también toda una problemática, quiero señalarlo así, al pasar, porque eso sería un tema para hablar mucho, con el derecho a la información, porque quienes aportan ese material extra podrían verse compelidos, atraídos a un juicio para asegurar la información de aquel niño o niña, aquel ser humano producido por tal aporte genético. Y esto en realidad supera el derecho del niño a saber sobre sus orígenes para proteger la privacidad de aquel donante, de aquel aportante que
y rectifico lo de donante porque no creo que sea una donación para nosotros, ya que los gametos no son bienes en el sentido que le da nuestro código, así que digamos aportante. Así que ahí ya tenemos un problema que en nuestra legislación argentina y nuestras convenciones no logran, las convenciones que hemos aceptado, UNESCO 2003 y demás, no han todavía solucionado. Puede perseguirse al aportante de ese óvulo o esos espermatozoides. Perseguirse, y digo así, porque en principio ellos lo son, aportantes lo son de forma anónima y quieren conservar ese anonimato. Además, ¿a partir de qué los vamos a perseguir? Si luego no le vamos a conferir ningún rol filial. Recuérdese que en Argentina, y hoy Sabrina lo recordaba muy bien, en Argentina no se puede tener más de dos, digamos, vínculos filiales. Así que en Argentina hemos vivido ese momento en el cual dos parejas, antes de la vigencia del nuevo Código Civil, pudieron lograr que el miembro que había aportado gametos, aunque no formaba parte de la pareja, porque eran parejas de igual sexo, habían podido ser inscritas, registradas como parte del vínculo filial. Pero eso ya es imposible para la Argentina. Quedaron dos de aquel lado del 5 de agosto y de aquí en más no. Ahí tienen un tema que la tecnología ha planteado. ¿Podemos tener más de un padre? ¿Podemos tener más de una madre cuando hay otra mujer que aporta mitocondrias al óvulo? Estas cuestiones por sí mismas merecen un desenvolvimiento propio, muy profundo, como respuestas. Y ya han habido pronunciamientos en México, en Estados Unidos, en Israel sobre estos temas. Pero volvamos o afinemos un poco más. ¿Qué es lo que vamos a pedir para establecer ese vínculo filial? Una correspondencia genética, sabemos que no, que eso ya lo hemos superado, a pesar de que la Argentina conserva justamente el artículo 4 de la ley 23.511, artículo que justamente permite que la compatibilidad o la correspondencia, mejor dicho, genética, pueda generar o pueda ser tomada como base para la declaración de una filiación. Sin embargo, esto no expresamente, esto no puede ser posible cuando el ser humano, con el de referencia, ha sido producto de una transferencia por reproducción humana asistida. Otro de los temas es establecer el alcance de la voluntad procreacional. ¿Quiénes son los que quieren ser padres? Y a ellos es a los que la ley, el juez, en su caso, va a tener que dirigir justamente su sentencia. Son ellos justamente los que van a tener cabida, y esa voluntad procreacional es la que va a determinar quiénes son los padres. Hay un sinfín de otras cosas aquí, como la fecundación o digamos, la técnica de reproducción humana asistida aplicada después de la muerte del padre, del concubino. La Argentina ya vivió un tema de estos, en el cual una jueza de Buenos Aires permitió
a una mujer que era la concubina del fallecido ser fecundada, inseminizada, tener esta transferencia, tener esa asistencia para la reproducción post-mortem sobre la base de las relaciones previas, sobre la base de la voluntad de la familia, ya hablando de padres, futuros abuelos, amigos y demás. Pero no hay una ley que pueda establecer reglas para otros casos. Así que, como voy viendo o quiero marcar, hay varios problemas que nos están marcando la necesidad de que estos derechos fundamentales a conformar una familia sean revisados con seriedad, con profundidad, para que nuestra sociedad pueda estar debidamente informada en cuanto a tomar decisiones para el caso de usar estas técnicas, esta tecnología, y para los jueces y para los legisladores que nos desamparan cuando no regulan. En Argentina, Brasil es igual, lo que no está prohibido está permitido. Sí, pero si no está regulado, puede causar grandes problemas puntuales. Por eso, la importancia de simposios como este que permiten este debate. Y finalmente, porque ya se están acabando mis minutos con certeza, aunque no estoy llevando el reloj, pero quisiera hablar de esos embriones, que en Buenos Aires, en Argentina, que ha sido pionera en la aplicación de estas técnicas, son muy, muy numerosos. Las cifras no son conocidas, pero pero son miles. Y esos embriones, que en España sí ya están siendo considerados como embriones excedentarios, excedentes, tienen como destino la incorporación al sistema de adopción. ¿Qué es esto? Bueno, ya no solo podemos adoptar niños, crianzas nacidas y que están en pleno desenvolvimiento de su proceso vital, sino la posibilidad de adoptar para gestar y dar a luz embriones que han sido no descartados, cuidado, no descartados por sus progenitores originarios, sino que exceden ya la posibilidad o el deseo de para formar parte de esa familia original, que llamémosla así. Espero poder darme a entender. En estos casos, lo importante es que la ley, como lo hace la ley española, permita que esos embriones, que por supuesto están conocidos, examinados a partir de las técnicas de diagnóstico desenvolvidas, perdón, esa palabra desarrollado no es comprensible, pero eso es importante, que esas crianciñas, porque las llamo crianciñas, no porque un embrión per se sea un ser humano, sino porque esos embriones tuvieron ocasión de crearse por la voluntad de los progenitores para ser niños, para ser crianzas. No, un embrión no es per se, y lo ha dicho la Corte Suprema, el Tribunal Supremo brasilero, y así lo ha ido aceptando prácticas, aunque no muy claras, pero bueno, las prácticas en Argentina. Lo cierto es que no un embrión, y quiero esto que quede como un mensaje, un embrión nacido, creado, no vamos a usar la palabra nacido, porque no ha nacido, pero creado
con la idea de que un día va a ser un ser humano, bueno, eso es para mí un ser humano, porque por destino, impuestos por sus progenitores, por la voluntad procreacional, volcada en aquel consentimiento originario cuando contrataron el sistema, la técnica de reproducción humana asistida, en ese momento ellos le insuflaron justamente ese destino de ser humano. Y por ello ellos deben estar admitidos, en la ley argentina sería en el título sexto del Código Civil y Comercial, como disponibles para su adopción por parejas que desean ser padres, eh, ser progenitores, ¿m? Ya no de crianzas nacidas, sino de aquellas por nacer. Así que esta cuestión, que sé que por lo menos en la Universidad del Museo Social, antes de yo apartarme de ella como directora del doctorado, dejé a varios interesados para desarrollar sus tesis doctorales y creo que alguna investigación sobre esto dará a luz en algún momento, no lo sé, pero creo que más allá de lo que acontezca en ese núcleo investigativo del Museo Social, puede en alguna otra universidad eh, tener alguna buena acogida. Quiero marcar muy bien que he discutido en la intimidad eh, con alguna amiga que tiene cercanía con el sistema aquí en Argentina y lo ha encontrado más que viable administrativamente. Estamos hablando ya normativamente en la práctica con gente del sistema de adopción argentino. Sin embargo, Argentina en ese punto tiene un problema porque el sistema de adopción no es federal. Por lo tanto, lo que diga el sistema nacional puede no ser receptado en las provincias, en los estados provinciales. Así que hay una tarea importante primero, de debate, y segundo, de, digamos, negociación político-legislativa. Bueno, creo que ya estoy excedida, según marca mi reloj, pero no sé, en el plazo que me habían dado, pero es común en mí y lo saben tanto en Argentina como en Brasil. Está muy bien, doctora, y estamos aprovechando muchísimo todo lo que está hablando, así que desde ya estamos azorados y acompañando su disertación. Lo mío es solo una intención de, de estimular el pensamiento y estimular el debate, porque esa es la buena forma de que un simposio sea inesquecible, inolvidable para todos. Es decir, que sea realmente un aporte al debate. Pueden oponerse a esto o no. Y siempre pensando que más allá de la voluntad, más allá de la tecnología, el mejor interés de estos futuros seres humanos, de estos futuros niños, niños y niñas, para mí soy de la vieja usanza y uso el masculino como universal, perdón, pero es lo que nos tiene que motivar. El mejor interés de esos embriones debería ser atendido. Y si no se quiere pensar en eso, en que fueron creados con destino para ser humanos y por lo tanto son meros virginios navegando en el, o no, ya no navegando porque al estar en nitrógeno estarían inmovilizados, pero pensar que si no sirven para nada, entonces, bueno, tirémoslo todo, descartémoslos. ¿Por qué no?
los descartamos, porque en realidad hay en ellos, en muchos de ellos, esa intención de que en algún momento pueden continuar su gestación o ser parte de un proceso de investigación. Pero esos embriones están desprotegidos, aun si los consideramos meros bienes, que no es mi opinión. Al menos esos, otros podrán ser, pero no esos. Bueno, y aquí abro a que me den su opinión o me pidan que haga aclaraciones, lo que fuera. Y si no hay ninguna, bueno, sí. Desde ya... pero no sé si... No, desde ya... el abordaje es muy completo, es un abordaje muy completo el que nos está dando, doctora. Y lo que tenemos aquí, por ejemplo, es una pregunta bien de una persona que está conectada, de entre tantas que están conectados a YouTube, ¿no? Que dice, al descartar estos embriones, ¿no? ¿Cómo es la cuestión de la dignidad de la persona humana? Ya que estos embriones serán futuros humanos, un poco apoyando o yendo en la línea de lo que estábamos hablando recién. ¿Cómo es la cuestión de la dignidad de la persona humana? Bueno, excelente pregunta y le agradezco a quien la haya hecho. Obviamente que al configurar un embrión en un laboratorio, en una plaqueta Petri, al configurar ese embrión, ha habido una voluntad de hacerlo para que fuera un ser humano. Entonces, para los abogados es fácil porque nosotros vivimos de ficciones. El derecho es crear ficciones y eso es importante. Hemos creado la ficción de un niño que está en condición suspensiva para su desenvolvimiento, pero sí tiene la intencionalidad de serlo. Así entonces, es mi entendimiento que tiene que salvaguardarse toda su dignidad. No ha sido aún concebido, por eso el artículo 4 del Tratado de la Convención de Costa Rica no me alcanza. Necesito algo específico. ¿Por qué? Porque ha sido creado como ser humano con destino a desenvolverse como ser humano y por tanto el derecho debe cuidar, proteger su dignidad, su guarda y justamente permitir su adopción para su mejor interés. Sí, estoy muy de acuerdo. Y también con la pregunta que está señalándonos que hay una ausencia en el derecho. No, a este embrión recuérdese, este embrión no ha sido concebido, porque la concepción o acción de concebir es quedar preñada la hembra. Esta es la definición que da el diccionario de la Real Academia, que, bueno, a Brasil no se le impone, pero a la Argentina y a todos los países que pertenecemos al Convenio de México de 1951, donde se estableció que la lengua va a ser regida en su interpretación por el diccionario de la RAE, tenemos que tener en cuenta esto. Ese embrión aún no ha sido concebido, por lo tanto está desprotegido fuera de la convención. Y por favor, no tratemos de estirar la convención como si fuera laicra, porque, a ver, no da. Hay que pensar en el embrión y pensar en ese embrión creado con destino a ser un ser humano y legislar sobre él. Y ya las convenciones de 2005, 2003, 2005 de UNESCO ya nos están marcando que merecen un cuidado, una protección específica y especial. Así que adelante, es quien formuló la pregunta
que ya tiene que ponerse a trabajar en una investigación para terminar en alguna propuesta legislativa, incluso internacional. Muchas gracias, doctor, por la respuesta y desde ya por la invitación, ¿no? A que ciertas cuestiones, desde su punto de vista y desde ya desde el punto de vista de cada uno de los expositores, de los palestrantes y de los investigadores y pesquisadores que tenemos aquí, van de alguna manera desanudando, ¿no? Y van invitando a que se vayan formando nuevas líneas de investigación, que siempre hay, ¿no? Siempre existen. Como ex directora de un doctorado, me imagino que si alguien me imagino que a alguien se le debe haber acercado en algún momento diciéndole que no sabía qué investigar. Y a usted me imagino que en ese momento debe haber entrado en cólera, porque digo, el mundo del derecho nos debe haber, me imagino que un poco sí, me imagino, teniendo en cuenta todas las posibilidades y todas las líneas de investigación que se pueden abrir totalmente abiertas, ¿no? Desde ya, o tal vez cuando uno se acerca a alguna persona para continuar una línea de investigación de otro investigador, que también es algo bastante interesante a la hora de intentar darle un giro o encontrar nuevas salidas. Y creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Sí, cuando alguien llega a la última fase de su maestría o de su doctorado, es normal, no me enojo nunca, es normal que tenga esa ansiedad porque no sabe en qué investigar. Por eso la importancia, lo dije antes, lo repito ahora, Rodrigo, Enrique, no sé si han llegado los demás. Es importantísimo estos simposios porque inspiran. Cualquiera de los que nos están escuchando ahora puede inspirarse en ese tema y por supuesto acudir porque ustedes han reunido excelentes palestrantes, excelentes oradores y esto ayuda muchísimo a mover la investigación. Así bien, que sí. hablando de la palabra investigación, la cual ha nombrado y ha hablado sobre la ciencia y sobre la finalidad científica de estos embriones, justamente una de las personas que está ligada a la conexión, Milena, en cuanto a la cuestión de la utilización de los embriones para investigaciones científicas. ¿Sí? ¿La posición es la misma respecto del descarte? O sea, si su posición es la misma respecto de la noción del descarte, ¿no? Es decir, aquí es fundamental tomar un partido. Para mí, la intención que tuvieron, la vocación procreacional con la que estos embriones fueron creados, marcaría su destino de ser humano. Sin embargo, esa voluntad puede cambiar y estará en la legislación pensar que al cambiar puede tener un destino como sea la investigación. Esto es lo que permite la ley española. La legislación en alguna otra sociedad podría impedir esa posibilidad, pero también es cierto que muchos embriones van a ser, digamos, dañados en el proceso. Esto es posible, esto, digamos, ya se ha verificado y en esos casos, antes de su descarte, esos embriones han sido destinados a la investigación. Pero insisto en esto que para mí es fundamental, arbitrario. Quiero que entiendan muy bien, cuando estamos hablando de legislación, estamos hablando de decisiones arbitrarias. El derecho es arbitrario. Ustedes me van a decir que estoy loca, pero es así. Arbitrario es en el sentido de que voy a tomar una decisión, en este caso como legislador, también lo hace el juez cuando legisla para un caso, pero legisla. Cuando lo hace invocando el ser el representante de la voz de esa sociedad.
esa sociedad que tiene eh, determinados principios y que estos, tenemos que saber, van a variar de país en país y de sociedad en sociedad. Entonces, en la sociedad española se admitió que los progenitores, los comitentes, los llama así, es más acertado, los comitentes de estos embriones, los que ordenaron la formación de estos embriones, son los que dan la voluntad para determinar el futuro de los mismos. Algunos podrán ser dejados en adopción para ser adoptados y quizás otros puedan ser dejados para la investigación o pedir que sean descartados. Esto es porque la ley española y cualquier otra ley, estoy explicando la española como una alternativa, no quiero decir que ella sea la mejor, pero la ley española le está dando el imperio a los comitentes, es decir, a los progenitores, porque son ellos y es su vocación la que marca el destino. Por eso lo llamo seres humanos por destino. Así que, bueno, ahí esto es, hay que empezar a investigar y además a argumentar con la mejor lógica inspirada en el espíritu social. No hay una respuesta científica 100%. Además, porque los científicos también, que se dicen que encuentran la verdad, en realidad ya sabemos que que hasta los matemáticos se pueden equivocar. Así que mucho más nosotros, los abogados. Pero seamos concretos. Sí, el descarte tendría que estar. Y la investigación tendría que estar contemplada en la legislación. En esta necesidad de legislar, a la cual hace mención, ¿cuál es el rol que usted entiende que tiene el juez? ¿No? Porque digo, usted decía recién, dejar en manos de los legisladores, estos representantes populares, una determinación tal como, bueno, desde su punto de vista, bien, respecto de estos embriones. Pero digo, el juez, ¿no? El judiciario, que después ya toma una situación que ya está conflictuada, bien, ¿cuál va a ser el rol de este ser que para los constitucionalistas es siempre una variable compleja porque no es elegido por el pueblo, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. No, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que puede pasar, no lo que va. Pero el legislador piensa que no lo van a volver a votar, no sería lindo mostrar su cara para decirle a la población que él va a poner su voto o que él va a llevar adelante un proyecto de ley donde se permite y se regula la adopción de embriones. Entonces no hace nada y le deja todo el trabajo al juez para que se las arregle, pobrecito el juez. Bueno, sí, eso hablamos muchas veces en Argentina lo hemos pasado, la judicialización de la medicina con la ley de trasplante, Argentina los jueces argentinos, pobrecitos, han cargado con todo eso. Bien, ok, vamos a auxiliar al juez. El juez te dice, mire, si usted tiene embriones y nadie dice qué son los embriones y tarará, quiere decir que no está prohibido, hágalo. A ver, el juez se va a declarar totalmente incompetente para regular una adopción de este tipo. Lo que va a decir es, los padres serán la madre que lo parió, la que da luz, y el hombre o la mujer que dio su consentimiento informado. ¿Qué es lo que dice la ley? Por supuesto, adhiero, para empezar, que ese artículo de nuestra ley es inconvencional, es decir, que está en contra de las convenciones, es inconstitucional, ¿ok? Y como lo explicó Sabrina esta mañana, no me voy a explayar. Pero lo cierto es que va a permitir eso.
Si esta situación se diera en los Estados Unidos, sería diferente, porque en Estados Unidos lo que no está, o en Israel, lo que no está regulado, no está permitido. ¿Entendemos? Entonces, Comprendido. la idea es, en Argentina hay una ausencia de legislación, de regulación, en realidad de regulación, porque siempre tenemos esta salida de, bueno, si no regulamos ya veremos en los hechos quién y cómo se decide. Pero estamos viendo que nos estamos perdiendo de regular las consecuencias, los aportes de una realidad que son estos embriones, de una realidad concreta. Y pienso que estamos dejando en manos de... Me suena como que de científicos que, y su sola deontológica moral, es decir, a una moral del científico, la moral del médico, que va en, y me parece que eso también es pesado para ellos. No estoy diciendo que no la tengan, que no tengan la capacidad, pero creo que se les debe hacer muy pesado también tener que ellos ser los reguladores. Porque hoy una pareja llega a una de estas clínicas y le dice, perdón, nosotros desearíamos tener, pero no, los costos no dan para pagar todo el sistema. ¿Usted no tendría algún embrión de padres con una complexión parecida a la nuestra? Fíjese, y que no, y bueno, y sí, averiguamos, en Argentina ha pasado eso, y es más, ha salido en los diarios, y hace mucho que viene pasando, correcto, ya no salen los diarios, pero es cierto. Y en realidad, ¿qué tal si el médico se equivoca y a una pareja de rubios nórdicos les da el embrión de unos senegaleses? A ver, ¿entiende? ¿Se entiende por qué la regulación? Porque la regulación Sí, claro. impediría que estos accidentes tuvieran ocasión. ¿Por qué? Porque les exigiría a todas estas clínicas, a todas estas entidades, que tuvieran registros tal y como ordena la ley para la adopción. Es decir, a ver, ¿cuál es el origen? Y esto tendría que ser así, inclusive, para que la ley argentina pudiera ser aplicada en caso de que la información sobre los genéticamente responsables de esta embrión tuvieran que hacer algún aporte por la salud del niño. En cuanto comenzamos a andar el camino en la práctica, nos estamos dando cuenta de la necesidad. Es decir, yo pido de complexión parecida, y yo tengo que confiar en que el médico tomó registros. Perfecto. ¿De acuerdo a qué? Está bien, podemos decir que se autorregulen, lo cual me parece lógico. Ellos van a participar en la, digamos, en el proyecto para crear una regulación. Nadie pretende ser médico ni genetista. Aunque yo tuve que estudiar la carrera para poder hacer mi tesis, pero no importa, volvamos al tema. Nadie tiene por qué ser genetista para ser legislador, ni abogado, ni juez, pero con la participación de esos genetistas podemos regular reglamentaciones que sean instrumento para ellos, para su responsabilidad. Y para su responsabilidad no para perseguirlo, sino justamente para desgravar su rol, que es tan importante en la aplicación de las nuevas tecnologías en el derecho de familia. Así que ahí tenemos otra razón más. ¿Se pudo comprender lo que quise decir? Sí, muy claro, muy clara. Doctora, y esta sí, prometo que será la última pregunta que le hacemos.
sinceramente las recibimos y queremos aprovechar la interacción perfecta que está teniendo con la audiencia, con la teleaudiencia. Adriano López pregunta, si los propietarios de los embriones deciden que ya no los quieren, ¿podrían ser penalmente responsables de la eliminación? ¿Cuál es ese límite ético? El nombre de ella, por favor. El nombre Adriano López. Adriano, propietario fuera. Nadie puede ser propietario. Un embrión no es un bien. Fuera. Puede ser el comitente, el progenitor, el padre. En este caso, Adriano, quien fue el comitente, es decir, el que firmó y dio su voluntad, manifestó su voluntad procreacional para que fuera creado ese embrión, es el padre 100%. Pero puede decidir, para mí, estoy diciendo, Adriano, esto es para mí, pero es mi lógica, para mí puede decidir que se implanten en un momento determinado en su pareja, en su comitente, para tener un hijo y criarlo él ya, o bien puede darlo, no venderlo, no donarlo, no cederlo. Estas palabras son para bienes. Aquí lo va a dar en adopción, para que sea otra persona, otra pareja, la que lo críe como ya ser humano desenvuelto. Lo está dando en adopción. Para mí es muy difícil pensar en la opción de descarte y en la opción de entregarlo a la investigación, porque, insisto, no han sido creados con ese destino. Pero podríamos admitirlo, esto es negociación legislativa. Adriano, espero que entiendas por qué me enojé cuando hablaste de propietario. Disculpa. Pero no, le recuerdo, profesora, que él utilizó comillas cuando dijo propietario, no se refirió directamente al propietario, sino a un supuesto, ¿no? Bueno, haciendo mención provocando a propósito. Yo muy bien, en el mismo tono. Bueno, doctora, de verdad queremos agradecerle su predisposición, su apertura y por sobre todas las cosas, la prestancia, no solamente en el día de hoy y durante esta disertación, y con las preguntas y respuestas que ha emitido, sino por sobre todas las cosas durante todo el proceso desde la organización de este evento hasta ahora que estamos concluyendo su participación. Damián, y a todos ustedes, reitero mis felicitaciones, los estimulo, y si en cualquier ocasión puedo serles útiles a ustedes o a cualquiera de los asistentes a través de otras preguntas, por favor háganmela llegar y estoy a su entera disposición. Y muchas gracias por mantener la llama. Es hermoso ver cómo las nuevas generaciones la continúan. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctora. Bueno, en tren de continuar con esa llama, con ese fuego de la investigación y las pesquisas en cuanto a lo jurídico, a lo antropológico, bueno, todas las ciencias que se unen en el desarrollo de esto que nos agrada tanto, que son no solamente el estudio y nos apasiona, sino también el desarrollo y la invitación a realizar nuevas líneas de investigación. Para continuar y para dejar, para dar paso, mejor dicho, a la temática que nos va a tratar la profesora Daisy Rafaela da Silva, de la Universidad Salesiana de Lorena, Brasil, que va a hablar de desigualdades e pobreza, as vulnerabilidades, os direitos das famílias. Bem, isso agora vai ser uma proposta que vai dar ela, e vou deixar nas mãos do colega, do professor Rodrigo
Roger Saldanha, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que vai continuar com a moderação da palestra e do evento. Professor Rodrigo. Buenas tardes a todos, Damián, profesora Teodora. Antes de todo, gostaria de dizer que gostaria muito de felicitar a doutora Teodora por sua exposição e dizer que foi brilhante em tudo. Estou encantado com o conteúdo, encantado com a persona da professora Teodora e também muito encantado por ter uma participante exponente da Universidade de Buenos Aires aqui em nosso evento para brilhantar nosso evento. Muchas gracias, professora Teodora. Hasta logo. Quedo vendo mais por YouTube. Hasta logo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, professora. Dando continuidade, então, ao nosso evento, tivemos aqui, então, a professora Teodora Samudio, uma professora muito querida e muito importante aqui ao nosso simpósio, professora da tão grandiosa Universidade de Buenos Aires, trazendo uma exposição aqui de grande importância, né? Eu consegui aproveitar ao máximo aqui desse conteúdo, fiz diversas anotações, inclusive, porque ela foi brilhante em suas exposições. Dando continuidade, então, pessoal, nós temos aqui mais uma exposição agora à tarde, tá? Lembrando a todos que voltaremos, né, após essa última exposição da professora Deise, nós voltaremos às 19 horas, então tenham todos aí um tempo para que descansem e voltem, porque hoje nós fecharemos aí o direito das famílias. Mas, dando continuidade, definitivamente, professora Deise Rafaela da Silva vai fazer uma abordagem sobre desigualdades e pobreza, as vulnerabilidades aos direitos das famílias. A professora pós-doutora da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, doutora em Direito, pós-doutora, doutora em Direito, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, professora titular do programa de mestrado em Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, lá de Lorena, nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito de Formação Docente, professora e pesquisadora do programa de mestrado em Direito do Centro da Universidade Salesiana de Lorena, professora doutora pela USP, disciplinas de Legislação Ambiental, de Direito Aplicado em Engenharia e Filosofia de Ciência, líder do Grupo de Pesquisa de Direitos Sociais, Direitos Fundamentais e Políticas Públicas do Programa de Mestrado Acadêmico em Direito da Universidade da Unisal de Lorena, cadastro junto ao CNPq, pesquisadora dos grupos de pesquisa Direitos Humanos e integra o NDE do curso, na verdade, é o Núcleo Docente Estruturante do curso de Direito da Unisal de Lorena, coordenadora do Núcleo de Estudos de Direitos Humanos da Unisal de Lorena. Uma grande pesquisadora aí que tem, na verdade, muito a trazer aqui para nós, principalmente por sua experiência, sua formação, seu pós-doutorado. Professora Deise está conosco? Boa tarde. A professora Deise está se reconectando, não estamos ouvindo ainda, acredito que deve estar habilitando aí ainda o seu microfone. E acredito que a professora esteja aqui reconectando. Enquanto isso, vamos fazendo aqui uma abordagem, enquanto a professora Deise se reconecta aqui conosco, sobre a abordagem de hoje à noite, pessoal. Então, hoje nós estaremos fechando aí o nosso segundo dia de evento, a partir das 19 às 21 horas, o qual eu convido todos a ingressarem nesses horários, porque nós teremos, então, 4 exposições, 4 ponências aqui, a primeira, que vai ser apresentada pelo Dr. Damián Rodrigo Pizarro, professor aqui, que está conosco desde o primeiro dia, sendo um dos porta-vozes desse evento, representado aqui
tanto a Universidade de Belgrano quanto a UBA, Universidade de Buenos Aires. Ele é aluno do programa e professor do programa de doutorado, né, de Buenos Aires, e também professor, e ele vai trazer uma perspectiva de justiça em tempos de Covid-19. Posteriormente, nós teremos a querida professora Cláudia Costa Lopes, também aqui brasileira, representando o nosso país, falando sobre contrato de gestação, instrumento de efetivação de direitos humanos e de personalidade. Lembrando que a professora Cláudia Lopes, ela tem mestrado em direitos de personalidade, também é doutoranda em ciências jurídicas com ênfase em direitos de personalidade. A professora aí faz uma pesquisa muito importante no âmbito aí do pós-humanismo, então acredito que temos muito que aprender com ela, né? Depois, posteriormente, Andrés Elgueta Benavides, falando sobre o princípio e retrocessos da Convenção de Direito das Crianças. Ele quer destacar a importância desse evento, né? Como surgiu aqui essa perspectiva desse evento, desse simpósio internacional. Bom, primeiramente, esse simpósio, ele começou aí há algum tempo, né, professora Damião? Começou há algum tempo com alguns professores que juntamente lá na Universidade de Belgrano, na Universidade de Buenos Aires, onde o professor leciona, ele fez uma proposta institucional para o início de uma perspectiva de uma pesquisa em direitos fundamentais. E, posteriormente, teve o apoio e o ajuste com outras universidades, veio ganhando força esse evento ao longo do tempo, e o professor Damião veio, conjuntamente com alguns professores, trazendo essa ideia, essa perspectiva de trazer algo como lá surgiu, se não me engano, em 2015, 2016, como nós falamos, uma integração internacional, né? A integração internacional. E, conjuntamente, presencial sediado em Buenos Aires, e agora, no ano de 2020, o evento estava programado, estava realmente na agenda e calendário da Universidade de Buenos Aires, mas devido à situação de Covid, nós tivemos uma ideia em conversa com diversos professores internacionais. Eu já participo do evento com o professor Damião desde a primeira edição e até mesmo uma anterior ao evento de direitos fundamentais, e nós tivemos a ideia de talvez trazer isso para o ambiente online. E eu digo mais, pessoal, Podemos tentar falar de novo com a professora Daisy, Rodrigo? Alô, estão me ouvindo? Estamos tendo uns inconvenientes na conexão de novo. Pequenos ajustes que está fazendo todo o possível para poder compartilhar conosco sua palestra. Está ingressando de novo, mas tem um inconveniente. Acho que outros palestrantes também podem ter a mesma coisa, que tem um inconveniente na conexão, mas ela está tentando agora para poder compartilhar conosco. Ela compartilha comigo um grupo de pesquisa, o que você falou, com a Universidade Salesiana do São Paulo, não? A cidade de Lorena, e nesse grupo de pesquisa fazemos uma tarefa um tanto interdisciplinária, porque tentamos incorporar as diferentes grupos de pesquisas, grupos ou diferentes linhas da investigação. Agora temos a possibilidade. Vou desejar ao professor Rodrigo e à professora Débora. Boa tarde. Boa tarde, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Estávamos aqui conversando com o Damião, enquanto a professora se reconectava, sobre esse evento, sobre a participação da professora, como conhece o professor Damião, como conheceu o professor Damião, para ter essa participação. Eu fiz a leitura aqui breve do currículo da professora, apresentei, e a professora, lógico, quero agradecer em nome aqui de todos, em nome da Belgrano, em nome da PUC, até em nome do colega Damião, a sua disponibilidade, a sua presença aqui no nosso evento.
já de antemão, passo a palavra para a doutora para que possa... Eu quero agradecer, só vou fechar a janela que os cachorros do vizinho não estão me permitindo falar. Um momento só, por favor. Obrigada. Fique tranquila, professora. Não tem um cachorro que está... Verdade. Os meus cães estão aqui, mas estão todos já habituados com o home office. Então, eu quero primeiro agradecer pelo convite. Quero dizer que é uma alegria muito grande participar desse simpósio, tratar dos direitos fundamentais. Quero agradecer ao convite do Dr. Damián Pizarro, da Universidade de Belgrano, da Argentina. É uma pessoa muito querida, nos conhecemos em razão de um evento científico aqui no Brasil, na universidade onde eu trabalho, no Unisal, e sempre conosco nas atividades, e integra o grupo de pesquisa aqui, que eu sou a líder, que é um grupo de pesquisa que trata justamente sobre direitos sociais e econômicos, direitos econômicos, sociais e culturais e as questões que envolvem, né, a concretização desse direito. Então, eu quero agradecer, externalizar aqui o meu abraço afetuoso aos brasileiros, aos argentinos. É sempre muito bom ter a oportunidade de estar na Argentina, um país que me acolheu quando fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Córdoba, um povo maravilhoso. E quero também agradecer todos os alunos, né, tanto da graduação, das pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que estão conosco, conectados, né, nessa situação de distanciamento social, mas tratando de um tema muito importante, né, que são os direitos fundamentais. Então, eu quero externalizar, então, meus agradecimentos à PUC, Paraná, e também à Universidade de Belgrano. Tratar desse tema já, né, Damián, falar do nosso tema hoje, vocês estão tratando aí de tantos assuntos pertinentes à questão das famílias. Eu queria dizer que é um tema que me traz muitas referências por conta das pesquisas que nós realizamos aqui na universidade. Eu trabalho na universidade há 20 anos, eu trabalho no programa de mestrado, e nós temos como escopo fundamental a concretização dos direitos sociais, né? Então, dentro disso e da temática que nós abordamos, né, nós vamos tratar, vem nesse grande grupo, né, dos direitos humanos e direitos das famílias. Como já foi tratado as questões da violência de gênero, a questão da análise ética, jurídica, as questões que envolvem os direitos humanos, as novas tecnologias, e também tratar dessa questão das desigualdades e pobreza. Podemos já fazer o desenvolvimento da minha fala, professor? Sim? Fique à vontade. Tá. Obrigada. Eu gostei muito do tema do direito das famílias, por quê? Porque nós temos um aspecto, no direito brasileiro principalmente, um aspecto muito civilista, não é, professor? Mas a questão de que cada membro, cada integrante dessa família, ele é uma pessoa humana. E diante disso, tem direitos humanos onde você possa, né, ser pessoa digna, mas em que condição nós estamos tratando essa pessoa? E aí, quando nós falamos sobre isso, vem toda essa condição da desigualdade social e econômica. Então, os estudos que eu realizo dentro das questões econômicas sociais permeia a análise econômica do direito e também das dificuldades da concretização dos direitos das pessoas. Nesse sentido, eu tenho que observar que nós que estamos tratando do direito das famílias, dentre todas as questões, e aí, no direito brasileiro, nós temos a professora Maria Berenice Dias, que trouxe toda uma nova interpretação, né, as teorias que vieram aí a atualizar a visão tanto da sociedade, que já existia enquanto fenômeno social, mas também para o direito, essa condição, né, de quem são estas famílias, né, e as suas variadas configurações.
Nesse sentido, nós temos aí, nesse microcosmo social, que é a família, uma série de privações em razão das condições socioeconômicas. Então, esse estudo que eu venho desenvolvendo faz um recorte histórico, né, da crise de 2008, em razão de toda a problemática que aconteceu nos Estados Unidos e de todas as consequências decorrentes no Brasil e no mundo, né, do mundo para o Brasil, em razão de toda a situação. E aí o que nós temos dentro disso tudo? Nesse contexto de pesquisa, né, nós já temos aí toda uma situação estabelecida, fazendo essa análise, e é importante, né, quando nós falamos desse seminário, né, dos direitos fundamentais, que envolve o Brasil e a Argentina, eu, inclusive, combinei com o professor, já estabelecemos, eu e o professor Damian, vamos escrever um trabalho científico tratando de como as constituições, tanto a brasileira quanto a argentina, tratam da condição da pobreza. Né? Então, é muito interessante, né, professor, que nós tenhamos aí esse olhar. E a família? E nós temos aí uma série de políticas públicas, por exemplo, discute-se atualmente, né, no mundo a questão da renda universal, renda básica universal. Quem vai receber? As famílias. Né? Então, todas as violações de direitos humanos, que a condição socioeconômica, a privação de condições mínimas econômicas, para que a pessoa possa ter uma vida digna, juntamente com os seus familiares, é uma violação dos direitos humanos. Né? Então, na medida que nós temos, primeiro que reconhecer, vivemos numa sociedade capitalista, neoliberal, e que é globalizada, e nós temos aí vivendo essa situação excepcionalíssima de pandemia, com uma série de condições e também uma série de gastos e custos para garantias de direitos, e nós temos aí toda uma situação de vulnerabilidade já para as pessoas que estão na situação de pobreza, inclusive ampliando a margem de números de pessoas miseráveis. Isso, inclusive, noticiado nos mais variados órgãos de imprensa e de pesquisa, inclusive tratando, né, do aumento da miséria, aumento da pobreza na América Latina, né, ressaltando alternativas importantes que foram adotadas como políticas públicas de proteção social na Argentina, na Colômbia, né, e o Brasil ainda está um pouco muito claudicante em relação a políticas de assistência social aos mais vulneráveis, porque não tem um programa de renda básica nacional. Né? Existe um programa que é o que se fala que é a Bolsa Família, denominada Bolsa Família, que provavelmente vai mudar a nomenclatura para Bolsa Brasil. Mas, em relação à nossa análise, né, sobre as desigualdades e a pobreza em relação ao direito das famílias, nós temos aí uma situação muito complexa, quando nós temos aí, por exemplo, da configuração tradicional da família, o pai, a mãe, os filhos. Nós temos uma situação muito grave, né, falando sobre desigualdade e pobreza, nesse contexto de pandemia. Nós temos aí a situação de desemprego. Nós temos um problema de desagregar social econômico desse grupo, que é o grupo social, dessa célula da sociedade que é a família. Então, nós vamos ter aí o agravamento, primeiro, né, da condição psicológica dessa família. E aí nós temos uma situação, que foi até falado numa conferência anterior aí, nesse mesmo evento, a questão das violências, né, a questão da violência intrafamiliar. Não considerando, não generalizando que todo o ambiente familiar é violento, mas nós temos uma situação muito complexa, que é a questão da desigualdade, né, o abismo entre ricos e pobres. E as pessoas com mais privações materiais, elas têm uma série de problemáticas que envolvem, inclusive, a violência em si. Né? Então, nós temos aí um desagregar da família, nós temos uma vulnerabilidade de quem integra a família, por exemplo, principalmente as grandes vítimas, crianças, né?
Nós temos aí a privação das crianças ao mínimo existencial. Então, nós temos como direito social fundamental o direito à alimentação. Se o direito à alimentação é um direito social fundamental, a condição da pobreza coloca uma série de restrições. E nutrientes, né, ao padrão de nutrientes que a pessoa deve consumir diariamente, principalmente a criança que está em situação de desenvolvimento, nós temos aí um problema muito sério. Então, quando nós falamos sobre a questão da pobreza, e eu trago aqui a teoria do professor Amartya Sen, o economista, que ganhou o Nobel, inclusive, certa vez, tratando sobre o desenvolvimento como liberdade, as privações trazidas pela condição socioeconômica de pobreza, ela vai retirar a autonomia da pessoa. Então, de certa forma, nós temos um problema muito sério, que a família desagrega-se em razão de não ter condições, primeiro, por exemplo, de se alimentar, a condições básicas de saneamento, porque não tem como, por exemplo, arcar com os custos da iluminação, né, energia, água potável. Nós temos um problema muito sério, né, falando de pobreza. As pessoas que estão na condição de pobreza estão morando em áreas muitas vezes irregulares, principalmente aqui no Brasil, a gente fala das questões da periferia, né, mas áreas invadidas, estabelecimentos irregulares, as favelas, e não somente isso, né? Então nós temos aí aquela ideia que é mais conhecida da pobreza, né, mas nós temos aí uma situação que grande parte da classe média, e existem estudos que indicam que pós-pandemia vai se agravar, em razão, né, da retomada da movimentação econômica no mundo, que vai ser muito devagar, né, nós temos aí uma situação de muitos riscos em relação à questão das famílias, né? Eu falei da criança, né, que coloca-se, inclusive, numa situação de vulnerabilidade da sua saúde, a condição de saúde dessa criança. Nós temos ainda, na América Latina, um índice alto de mortalidade infantil, né? Nós temos aí uma situação da pobreza, e daí está a importância das políticas públicas, atreladas, por exemplo, à condição de que a família receberá o auxílio social se fizer a manutenção da criança na escola, né, na idade escolar, na escola. Isso é um mecanismo justamente para que se possa, e sabe-se muito bem, que quanto maior o número de anos estudados pela pessoa, melhores condições ela tem de não se estar numa condição de subcidadania. Né? Então, nós temos aí uma série de situações que permeia a questão da criança dentro dessa família, numa situação de pobreza e, pior ainda, miséria. Quando se fala em miséria, na verdade, é uma nomenclatura que se utiliza em razão da pobreza extrema. A pobreza extrema ela é caracterizada por um índice que indica que a pessoa vive com menos de $1 por dia. Né? Então, nós temos aí um critério, uma régua, que indica essa condição. Dentro da célula família, nós temos, além das crianças, nós temos aí a questão dos adolescentes também, que tem um maior risco, né, inclusive, em razão de ser pessoa em desenvolvimento biopsicossocial, de serem aí capturados, muitas vezes, isso não generalizando, mas existe um número de jovens que são capturados pelo sistema de narcotraficantes, né, o narcotráfico e demais grupos, para que eles sejam aliciados e aí trabalhem, né, no ilícito, e também acaba por tornarem-se dependentes químicos, por exemplo. Então, dentro dessa estrutura desagregada econômica, que trata-se da pobreza e também da miséria, nós temos todo um desdobramento que afeta a condição dessa célula que é a família, né? Considerando também as condições, por exemplo, tanto da criança quanto do adolescente, estamos falando de crianças e adolescentes que não têm nenhum problema de saúde. Imaginem só a situação econômica vulnerável diante de uma situação que uma criança, um adolescente necessitem de cuidados especiais, seja em razão de uma deficiência física
ou de uma doença crônica, e aí é importante que exista, né, toda uma estrutura social. Aqui no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, para que se atenda, né, às necessidades não só das crianças, mas de todas as pessoas que aqui estão. Considerando ainda a questão dos reflexos em relação à questão socioeconômica na família, temos que considerar também a situação do idoso, né? E hoje nós temos aí uma das maiores vítimas do coronavírus é o idoso, por conta da sua condição de saúde, sua condição já da idade, né? Nós temos aí um problema muito sério, eu percebo isso no Brasil, nós temos aí, espero que tenhamos ouvintes aí, pessoas que estão acompanhando do Chile, a falta de políticas públicas específicas para os idosos. Nós temos aqui no Brasil o Estatuto do Idoso, mas nós temos um problema muito sério, cultural, que não existe uma educação para que as pessoas respeitem de fato os idosos, tanto que existe uma discriminação contra os idosos, que é conhecido também como ageísmo, né? Então, os núcleos familiares têm muitos problemas que envolvem principalmente a violência psicológica e também a violência física contra idosos, né? E nós temos a legislação do Estatuto do Idoso, que inclusive, no Brasil, criminalizou, por exemplo, que familiares detenham, né, os cartões bancários e impeçam, né, que o idoso movimente e eles se apropriem desse, por exemplo, de uma pensão por aposentadoria desse idoso. Então, nessa estrutura familiar nós temos múltiplas questões, né, tanto discriminações, como também nós temos problemas seríssimos aí de violências, né, das microviolências, desde as psicológicas, até mesmo em razão daquelas que são maiores, que vão, inclusive, da violência física, né, a questão da lesão corporal, tentativa de homicídio, ameaça, uma série de situações que fica mais agudo em razão da condição socioeconômica. Não dizendo que as pessoas que são mais abastadas não sofram situações como essas que estou descrevendo aqui, mas existe uma vulnerabilidade e uma tensão muito maior nesses núcleos familiares. E, afinal, né, como nós estamos tratando aqui, já nesses blocos de palestra, quem é essa família? De que maneira isso é tratado? Em relação a também criança, adolescente e idoso, nós temos uma situação das relações entre o casal, por exemplo, né? Então, nós temos aí, quando se fala da condição da pobreza, nós temos uma situação, primeiro, da questão do subemprego, né? Nós temos, as pessoas passam uma parte muito maior da sua vida fora desse ambiente da família, da casa, né? Desagrega-se, né? Nós não temos aí. As pessoas às vezes criticam, né, que a tecnologia afastou as pessoas umas das outras e as pessoas estão mais conectadas do que compartilhando o existir com o outro ao lado. Mas em se tratando de pobreza e a questão da desigualdade, nós temos um problema muito sério justamente nessa questão de que a grande maioria das pessoas pobres, não só no Brasil, mas também na América Latina, elas trabalham hoje para garantir a condição de vida hoje, pela quantidade do que se provê, né? Então, vocês acompanham pelos noticiários uma situação muito séria, né, das pessoas, além do enfrentamento do Covid-19, nós temos uma situação da miséria, pessoas que em grande parte trabalhavam como autônomos, subempregos, né, não tinha aí sequer um contrato de trabalho, mas estavam fazendo o que aqui no Brasil se denomina bicos, né, para que as pessoas possam garantir pelo menos uma refeição por dia. E aí nós temos a questão da família, né, um dos problemas também que eu trago aqui para a gente apresentar é justamente a família monoparental. É uma mãe para 3 filhos, ou um pai com 4 filhos, e essa pessoa hoje, como que ela está?
como que ela vai fazer o isolamento social, com quem ela vai deixar essas crianças, ou ela vai deixar essas crianças para tentar um trabalho, mas vai trabalhar onde, se nós estamos numa situação comum que nós estamos vivendo hoje no mundo. Então, nós temos aí, quando se fala dos direitos das famílias, nós temos que pensar também, dentro de todos os aspectos que foram tratados aqui, professores, mas também imaginar a dimensão catastrófica até, né? Não estou dizendo aqui que é uma visão do fim do mundo, mas quantas famílias nesse momento estão sofrendo pela condição que estão vivendo hoje em razão do isolamento social, em razão da garantia do direito à vida e do risco que se corre em relação à pandemia, mas não chegou até ela nenhum suporte, tanto do poder público, via Estado, e não chegou nenhum aporte também de beneméritos, né, de pessoas que vão até lá fazer a caridade, e não se sabe muitas vezes quem são essas pessoas, ou sabe-se ou finge que não se vê. Então nós temos aí, cada vez mais, nós temos que perceber quem está ao lado, qual é a família do vizinho, quem é ele, quais são as necessidades que ele está passando, e perpassa pelas questões jurídicas, né, sob o ponto de vista filosófico, primeiro a questão da alteridade, né, colocar-se no lugar do outro, e fazer uma corrente também de assistência e solidariedade, e encaminhamentos também para a estrutura social de segurança que existe por parte dos órgãos públicos, né? Então, eu sempre falo das políticas públicas de segurança social, mas existe um problema muito sério, né, da desvinculação. Não existe um pensamento, né, o professor Edgar Morin trata, né, da necessidade do pensamento complexo. As pessoas não conseguem imaginar, muitas vezes, essa dimensão, né, desse macrocosmo que envolve o direito da família. Né? Todos os problemas que envolvem a família, os membros da família, os litígios, esses conflitos que nós temos dentro do aspecto familiar, muitas vezes se dá pela questão social econômica. Então, nós temos aí um aspecto importante de se considerar, porque nós temos um problema muito sério. As pessoas, elas sofrem discriminação também por serem pobres, né? Nós temos aí a filósofa espanhola, professora Adela Cortina, que criou um neologismo, uma nomenclatura nova no mundo, denominada aporofobia. Eu realizo pesquisas envolvendo a teoria sociológica e filosófica da professora Adela Cortina, que é professora na Universidade da Espanha, na Universidade de Valência, e ela trouxe para o mundo essa teoria, demonstrando que, além de todas as discriminações e preconceitos que existem, nós temos um problema muito sério a enfrentar, que é o preconceito em razão da condição econômica, que ela denominou aporofobia. As famílias sofrem, os membros das famílias sofrem. Aqui, no Brasil, nós temos uma situação muito interessante, que é uma discriminação velada. Mas, quando você se apresenta, principalmente aqui, eu moro no interior do estado de São Paulo, no Brasil, e eles falam assim, você é filho de quem? Né? Aqui na nossa região, foi muito rica de plantação de café, gado leiteiro, etc. E você tem que ter um sobrenome conhecido, você tem que ser filho de alguém que tinha bens, ou que tem bens, é uma carta de apresentação, né? O seu cartão de visita. Né? E nós temos, então, várias nuances em relação à questão da pobreza, e uma família pobre, ela já tem uma série de sofrimentos, e passa também pelo sofrimento da discriminação. Não é incomum, por exemplo, nós temos programas de humor, programas humorísticos, não só pela TV, mas pelas redes sociais, que brincam, tiram risos e gargalhadas
em razão da condição da pobreza daquela família, né? Tem grupos, família, família Buscapé, família, cada nome assim interessantíssimo, mas para denegrir, né? Para depreciar a condição das famílias pobres. E pesquisando sobre essa questão da discriminação aos pobres, as próprias pessoas pobres se discriminam, né? Nessa situação de sociedade de consumo, e o professor Bauman, né, já saudoso Bauman, trata da modernidade líquida e do excesso e do consumo, as classes sociais inferiores, né, nos estamentos das classes sociais mais pobres, elas também se discriminam, porque elas têm uma falsa ilusão de produtos que os ricos consomem, elas vão se sentir melhores, elas vão ter uma paz, né, mesmo que momentânea, e se esquecer um pouco daquilo que é ser pobre, a partir do momento que se consome um determinado produto que os ricos também consomem, né? Então, a questão da família, quando nós tratamos dessa estrutura que nós estamos falando aqui, né, e dentro de todo esse evento científico, que trata não somente dos direitos, tanto dos direitos humanos, quanto dos direitos envolvendo aí, o direito da família, e que amanhã vai tratar justamente sobre todas as questões que envolvem os direitos humanos pós-Covid ou durante o Covid. O que nós temos que entender também e refletir, e a minha fala aqui, ela é mais fazendo uma análise crítica e suscitando aí uma série de questionamentos, é justamente pensar que famílias são essas pré-pandemia, que famílias são essas nesse instante da pandemia, e o que será dessas famílias pós-pandemia. Nós temos aí uma série de projeções falando sobre o novo normal, e qual será o novo normal das famílias. Eu não entrei até no mérito aqui da questão das outras discriminações no âmbito familiar, né? Mas nós temos, por exemplo, as relações raciais, nós temos aí núcleos familiares que até mesmo dentro do próprio núcleo familiar existem pessoas que são racistas. Nós temos aí pessoas dentro do próprio núcleo familiar que criam um conflito muito grande, por exemplo, porque são homofóbicos. Nós temos aí pessoas que têm um problema muito sério em relação a preconceito contra egressos do sistema penitenciário. A nossa família vai receber o meu irmão que estava lá no cárcere. Não, nessa família ele não vai voltar mais. Então, nós temos aí que pensar de fato, e aí eu volto a tratar dessa questão. Toda a condição social e econômica, quando ela é abalada, e por isso nós temos um problema muito sério, quando os estados, o país, ele adota toda uma política de mercado e tenta, de todas as formas, garantir o lucro do sistema, mas em detrimento daquele que está lá na ponta, que são os cidadãos, nós temos toda uma estrutura social prejudicada. Nós temos aí o aumento das violências, nós temos aí, inclusive, o aumento de adoecimento e, por conta disso, um maior volume de pessoas precisando de suporte médico, seja em razão de problemas psiquiátricos, seja em razão de problemas de doenças variadas em relação ao aspecto material. Então, pensando, quando eu fui convidada pelo professor Damião para que nós falássemos tanto, né, pela Universidade de Belgrano e também pela PUC Paraná, eu pensei justamente em fazer todo esse link das pesquisas que eu realizo e pensando nessa célula, porque a gente sempre faz e pesquisa, estuda com base naquela pessoa, a dignidade da pessoa humana, a vida da pessoa humana, a segurança social dessa pessoa humana, mas ela está no núcleo, ela está dentro do seio familiar, e nós temos que nos ocupar com essas famílias, porque é a união dessas famílias, a fusão dessas famílias, a junção de todas elas forma a sociedade que nós estamos vivendo. Então, são essas as minhas considerações
eu queria refletir junto com vocês. Estou aberta a questionamentos. Obrigada. Parabéns, professora, pela exposição, brilhante exposição, né? Não é à toa, uma grande pesquisadora. Aí eu fiz minhas anotações aqui, desde o primeiro aqui, o pensamento da professora Marta Jansen. Muito parabenizo, é muito interessante mesmo, tanto que os nossos acadêmicos e também inscritos fizeram alguns comentários que eu passo a expor aqui a professora, né? Ana Carolina Rodrigues de Souza destaca, é importante a fala da professora Deise em relação, por exemplo, dos professores que entrar para o crime e mesmo após a ressocialização, retomam o tráfico por não terem condições mínimas. Posteriormente, temos aqui uma pergunta, né? Uma pergunta aqui, professora, você poderia me dar exemplos de políticas públicas para integrar socialmente os menores infratores após terem cometido um crime? Aqui no Brasil, nós temos, no estado de São Paulo, a Fundação Casa. E tem-se feito uma série de convênios via Justiça da Infância e Juventude com as universidades, né? Então, nós temos aí feito, inclusive a Unisal, onde eu trabalho, tem um grupo de universitários que, juntamente com a autorização do Ministério Público do Estado, né, do promotor de justiça, curador da Infância e Juventude, e juntamente com a Fundação Casa, realizam atividades na Fundação Casa, né, e para poder fazer um encaminhamento desse adolescente no pós-internação, né? Então, preciso que se crie uma rede, eu sempre falo que é uma rede de proteção social, mas antes de tudo, é importante, volto a falar, trabalhar com a família. Ela sofre preconceito no bairro onde está, porque o filho dela está na Fundação Casa, porque o filho dela é adolescente infrator. O retorno dele, muitas vezes, é piorado, porque ele vem com o estigma do egresso da Fundação Casa, né? E aí nós temos o que vai sobrar para ele. Eu tive alguns problemas aqui, que eu ajudei a gerenciar em Lorena, que foi escolas negando matrícula para alunos, para adolescentes egressos da Fundação Casa. Isso teve que ser comunicado ao Ministério Público, houve todo um procedimento judicial que envolveu o diretor, Secretaria da Educação, etc. Então, nós temos aí um problema muito sério, que a discriminação em relação a esse adolescente, ele ultrapassa os limites da família, passa para a sociedade e fecha as portas. Então, nós temos um problema muito sério. Isso eu não estou falando de egresso do sistema penitenciário, eu estou falando do adolescente infrator, né? Mas é preciso, de fato, que se crie em cada cidade uma rede social, né? Eu fiz um curso, certa vez, na Universidade de São Paulo, quando eu fiz uma especialização em violências contra a criança. Eu fui aluna da professora Maria Amélia Azevedo, e o trabalho final foi justamente criar uma rede de proteção para a infância e juventude nos municípios, né? Eu criei e fui buscar, junto aos entes públicos, apoio para poder implementar. Aí a grande questão é vontade política para implementar tudo isso, porque vai demandar responsabilidades coletivas, vai demandar também, né, o cuidado no gerenciamento de estudo. E há um problema muito sério, que muitas pessoas estão atuando nessas áreas, mas sem ter formação para isso, né? Então, nós temos, inclusive, por exemplo, conselheiros tutelares que pensam que são policiais, não os policiais, mas cada um tem sua função. A função do conselho tutelar é uma, a função da polícia é outra, mas tem pessoa que é conselheiro tutelar e tem vontade de ser o vingador do futuro dessas crianças e adolescentes. São problemas muito complexos. Perfeito, professora.
nós temos diversos comentários, nós estamos aqui filtrando, o pessoal tem gostado muito, aqui no YouTube vieram apresentando diversos posicionamentos, né? O Estado deve ter políticas públicas de caráter e não apenas compensatória, que assegurem realmente a proteção e reconheçam a família como sujeito de direito. A segunda pergunta, Fábia Maruco. Cerca de 53% das pessoas idosas no país são chefes de família. Arcam com as despesas da casa com sua aposentadoria. O que falta para o idoso para se tornar um protagonista social, professora? Oi, Fábia. Obrigada, querida. Que bom poder te encontrar aqui nesse evento científico internacional. Um abraço. De fato, nós temos aí, foi feita essa pesquisa, e o idoso, ele é pai de família, né? Nós temos aí o protagonismo do idoso. Existe um grande problema. Primeiro que o Estatuto do Idoso é de 2004, né? Então, descobriu-se que o idoso estava escondido no armário das famílias e necessitando de direitos, né? E hoje, de fato, o idoso é um dos que mais move a economia no Brasil depois dessas outras políticas sociais de proteção. Os idosos aposentados são, de fato, a renda de muitas famílias hoje. O que falta, Fábia, primeiro, nós temos um problema seríssimo de educação para reconhecer a importância da pessoa idosa. Em muitos países do mundo, é cultural as pessoas reverenciarem o idoso. E no Brasil, nós temos um problema que, depois de uma determinada idade, existe uma obsolescência da pessoa humana. Né? A pessoa não é vista como funcional, então ela é vista como menor. Ela pode, inclusive, ser humilhada, etc, etc. Né? Então, na verdade, nós temos aí aquela pirâmide da idade, né? Nós vamos ter aí um número muito grande de idosos, cada vez mais, eu espero, né? É importante que nós tenhamos condições de protegê-los em relação à saúde, para que eles possam ter essa longevidade, mas, infelizmente, nós temos uma cultura que deprecia a pessoa com maior idade, né? Com mais idade. E é uma questão cultural. Para isso, é importante se educar para que nós entendamos a importância de cada pessoa humana, em cada idade, principalmente os idosos, em razão da sua experiência de vida, e ouvi-los muito mais ainda. Perfeito, muito bem, professora, e já abusando aqui da sua disponibilidade, aqui, também da sua gentileza, eu tenho aqui mais duas perguntas, mas eu vou fazer as duas, professor, porque elas se comunicam. Vou fazer as duas, e uma única resposta para a pessoa consiga. A primeira é do Davi, né? O Davi ele pergunta assim: a renda básica universal, à primeira vista, parece ser boa, mas se não aplicada por outras medidas, corremos o risco de ser uma política simplesmente consumista. Como evitar isso? E a segunda pergunta da área diz: a renda básica faz as pessoas dependentes do Estado, a vez das decisões do Estado. Como evitar isso? Davi, obrigado, viu? Um abraço para você, querido. É importante dizer que também, só fazendo uma parte, Davi Arantes é meu querido orientando e também ele faz estudos comigo sobre a porofobia e as questões do direito, né? A questão da renda básica é um problema muito sério, inclusive o Piketty, um dos maiores economistas da atualidade, que é um francês que escreveu a obra O Capital no século XXI, e também a Mônica de Boyle, que é professora da Universidade dos Estados Unidos, em Washington, e ela é brasileira, tem estudado muito essa questão, né? A renda básica vai criar uma dependência das pessoas em relação ao Estado. É melhor ensinar a pescar do que dar o peixe, o que é? Bom, numa situação de emergência, a renda básica, ela funciona assim, só que tem que ter todo um projeto, uma estrutura de progressão social para que as pessoas possam, a cada passo,
e alcançando autonomia, para que ela tenha condições de estar sem esse suporte social no futuro. O grande problema é que nós temos políticas temporárias que não acompanham essas pessoas e não promovem a condição social delas, né? Então, nós temos um problema muitas vezes indissolúvel. Primeiro porque as pessoas entendem, e eu sempre falo que é um problema muito sério, o Estado, ele não pode ser, entre aspas, por favor, não me entendam mal, mãe do cidadão. Ele tem que dar suporte para que ele tenha condições de levantar-se e caminhar com as próprias pernas. Porém, numa situação em que há uma crise econômica e social, não há condição de ter autonomia, não há condição da pessoa se levantar, caminhar e adquirir autonomia. Então, nós temos que ter aí a renda emergencial, ela é necessária, como a própria nomenclatura diz, para a condição de emergência. A renda básica, ela tem que ser muito bem projetada e também feita em uma forma procedimental que se acompanhe essas famílias e dê condições para que ela tenha progressividade na sua condição social. Não é a renda básica para que a pessoa se acomode. Essa é um problema muito sério, né? A pessoa tem a certeza que vai receber no mês que vem a renda básica, logo ela só fica esperando. Só que nós temos um problema, aí pensando, a renda básica numa situação de uma sociedade capitalista neoliberal. Eu escrevi uma obra pela editora Linha, que foi minha tese de doutorado, que é o consumo na pós-modernidade, os efeitos nas classes D e E. A grande ideia da renda básica não é a que foi adotada, por exemplo, pelo programa Bolsa Família aqui no Brasil, porque a época da criação da Bolsa Família, que mudou de nome, porque antes era Fome Zero, da época do Fernando Henrique Cardoso. A grande ideia é que você, injetando verba por meio desses programas, você vai fazer a manutenção do equilíbrio da economia interna brasileira, no caso aqui do Brasil, né? Então, o Estado, ele não está pensando só na dignidade da pessoa humana, ele está pensando também na saúde econômica, porque na medida em que você tem a renda mínima para algumas pessoas, no caso aí eu vou citar o Fome Zero, não, o Bolsa Família, você tem um giro da economia, né, em situações que antes você tinha estagnado. Então, você movimenta a economia, só que tem um problema, você tem um problema grande de falta, por exemplo, de planejamento para o uso financeiro dessa verba. Então, nós temos um problema muito sério. Eu me lembro que eu li uma notícia, dentro das minhas pesquisas há um tempo atrás, que a mãe recebeu lá na lotérica o Bolsa Família, e a filha fez ela comprar um tênis parcelado em 6 vezes. Então, mas na verdade, qual é a finalidade dessa Bolsa Família? Então, assim, não que a pessoa pobre não possa consumir determinados bens, mas é importante que exista, e não tem, a educação financeira. Quais são as prioridades, a questão orçamentária, e essa questão de renda básica universal ou renda mínima, ela tem que ter um projeto, um programa, para que no futuro a pessoa tenha autonomia. Logicamente que nós estamos vivendo uma situação de excepcionalidade hoje, difícil garantir autonomia para as pessoas que estão nessa condição hoje, tá? Perfeito, professor. E a pergunta. E para o encerramento, prometo que é a última pergunta, né? Pergunta da Fernanda Souza. Professora, o que você acha da maioridade penal? Uma opinião. A maioridade penal? Maioridade penal? Pode repetir? Não entendi. A pergunta dela é, professora, o que você acha da maioridade penal? Ah, sim, deve ser a discussão sobre a redução da maioridade penal, né? Envolve, né?
redução da maioridade penal. Eu tenho muitos pensamentos a respeito disso. Mas eu li certa vez uma frase de um pensador que fugiu à minha memória agora, que diz que nós vamos, reduzindo a maioridade penal, nós vamos algemar os recém-nascidos. Né? Nós temos um problema muito sério, que é um problema social, um problema econômico. Nós temos que entender também, e poucas pessoas se detêm ao estudo da criminologia, né? Nós temos aí uma situação que, independentemente da idade, quando se fala em adolescente infrator, o fato de reduzir a idade para encarceramento vai ocasionar ainda mais o aumento da população penitenciária no Brasil, por exemplo. Né? E o fato da idade ser 16 ou ser 18 não impede que adolescentes pratiquem atos infracionais. Existem problemas, a situação é multifacetária. Nós temos aí uma conjugação de fatores que faz com que o adolescente seja o infrator que ele é. Então, nós temos aí, pouco se faz, né? Nós temos aí respeito, os médicos forenses, os psiquiatras, mas tem que ser feito um estudo muito bem detalhado sobre a condição psicológica, psiquiátrica desse adolescente. Né? Eu estava estudando certa vez, há pouco tempo atrás, inclusive, né? O que faz a pessoa praticar determinados crimes, né? E veio aí toda uma questão histórica que anterior até mesmo ao nascimento dela, né? Todo um histórico da gestação, enfim, existem várias teorias que eu não vou adentrar nesse momento. Mas, em relação à redução da maioridade penal, seria uma solução muito simples para um problema que é extremamente complexo. Né? Então, eu particularmente não concordo e penso que tem que ter muito mais ciência, tem que ter muito mais comprometimento em relação às tomadas de decisões em relação a essa temática, porque ela envolve equipes multidisciplinares, elas fazem uma transversalidade nas ciências para além do direito. Né? Perfeito, professora. Agradeço a sua participação. Professora muito querida aqui. Ela realmente nos atendeu com todas as perguntas dos alunos. Agradecemos muito a participação, muito enriquecedora. Professor Damião, um comentário em relação à nossa querida professora, sua amiga também? Eu sou um fedatário da palestra da professora Desi. Sinceramente, eu sou tenho a sorte de compartilhar com ela espaços acadêmicos e também de participar de um grupo de pesquisa com ela. Então, sempre estou em contato com as publicações dela, e ela é uma pessoa muito, muito boa, principalmente boa pessoa. Então, para nós, para os amigos, para os que temos a possibilidade de conhecer como é que escreve, como é que dá suas palestras, que é muito empreendedora com os jovens, com nossos, não? Que queremos aprender e queremos saber algumas coisas do que ela já conhece, do que ela estuda. Então, para mim é um prazer poder convidar a Desi, poder falar dela, poder falar agora com ela à distância. E para mim um enorme gosto, um enorme prazer. Muito obrigado, Desi. As palavras. Quero agradecer mais uma vez à Universidade do Belgrano, também à Universidade, a PUC do Paraná, externaliza a todos da organização o primor desse evento. Eu tenho alunos aqui do programa de mestrado, egressos do programa de mestrado do Unisal, também os alunos da graduação do Direito do Unisal, que inclusive aqui recebam o meu abraço, e estou com saudade do abraço de todos, e quero agradecer a todas as universidades e alunos de todos os programas que estão presentes aí. Ontem eu vi
né, UNAERP, o pessoal da Univale, tantas outras universidades do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, do México, dos Estados Unidos. Então, quero aqui, recebam o meu abraço e contem comigo para as outras oportunidades, inclusive depois vamos trocar e-mails para que nós possamos aí aumentar os membros dos nossos grupos de pesquisa. Que bom, que bom. Quando tem a oportunidade de sair da pandemia, sair do confinamento social, tem que aproveitar para conhecer a Unisal, a Universidade Salesiana do São Paulo, que está sediada na cidade de Lorena, uma hermosa oportunidade de conhecer um grupo de pessoas, tem umas linhas de investigação muito boas, umas publicações muito especiais, então tem que aproveitar. Muito obrigado, Daisy. Obrigado para todos e nosso abraço a você e também para todo o seu grupo de pesquisa, não? Para as autoridades da universidade também. Eu agradeço, obrigada mais uma vez, quero agradecer a oportunidade e também agradecer à Universidade de São Paulo, que me liberou para estar aqui neste horário, que eu trabalho também lá, e também ao programa de mestrado, na pessoa do coordenador, professor Tiago Cap, que nos prestigia. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado a você. Bom, Rodrigo, estamos completos. Estamos muy completos. Hemos cumplido con los horarios, hemos respetado los tiempos de cada palestrante, de cada expositor, de cada disertante, y me imagino he participado de las preguntas y de las respuestas de personas muy conocidas, tanto mías como también de Daisy, que aprovecharon para participar y que estuvieron presentes acompañando esta ponencia, de la misma manera que de la profesora, de la doctora Teodora Zamudio, en este espacio de la tarde. Así que, por mi parte, solo saludarte, Rodrigo, agradecerte por toda esta moderación que has realizado, agradecer a todas las personas que han estado presentes y desde ya prepararnos para las 19 horas, para la mesa redonda de las 19 horas de Derechos Humanos y Derechos de las Familias, que también va a estar muy interesante. Perfeito. Agradeço, professor Damião, pelo início das moderações do trabalho de tarde. Né? A professora Deise, a professora Teodora foram brilhantes. E também, assim complementando o professor Damião, convoco todos para as 19 horas. Às 19 horas, daremos, então, início a essa última etapa. Professor Damião, tenham todos uma boa tarde. Boa tarde, professora Deise. Boa tarde, professor Damião. Voltamos aqui às 19 horas. Muito obrigado. Saudades a todos.